Bom dia, bom dia. Chegou, chegou a hora. Só os últimos preparativos aqui. Sejam bem-vindos, todos os participantes aí. Agradeço a participação de todos, a presença de todos. Espero que a gente consiga ter um momento agora na nossa manhã aqui de compartilhamento de informações importantes, relevantes para vocês. Vou dar alguns recadinhos aqui para que todos fiquem na mesma página. Se vocês tiverem algum problema com áudio, com não passar a apresentação, sinalizem que a gente resolve aqui, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cibersegurança estratégica, né? Como que a gente consegue lidar com as ameaças atuais que a gente tem visto aí que cada vez mais tem tirado o sono da TI, das empresas e do negócio, né? E como que a gente consegue responder rapidamente, que é um dos principais pontos, né? Como que a gente consegue responder e agir para que os danos não sejam consideráveis, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto aí, espero que todos aproveitem, tá bom? Vou falar um pouquinho de mim, depois eu quero passar a palavra para o Diego, que está aqui comigo. Obrigado, Diego, por compartilhar esse momento comigo aqui, viu? Mas eu sou Bruno Saicali, sou arquiteto de soluções aqui na Bias for IT. Eu trabalho na área de relacionamento ao cliente, então os desenhos de projeto, né, as demandas que chegam dos nossos clientes, na maioria das vezes passam por mim ou por um colega meu, também arquiteto, e a gente trabalha aqui para desenhar as melhores soluções para os clientes nas necessidades que eles têm, tá? Seja em cibersegurança, seja em infraestrutura, né, todos os pilares aí que a gente atende aqui dentro da BS for IT. Tá bom? E aí eu tô com o Diego, queria que ele se apresentasse um pouquinho aqui para vocês conhecerem ele, se é que já não conhecem, né? Às vezes já tiveram contato com ele. E aí a gente vai começar o conteúdo depois disso. Bom dia, pessoal. Tudo certo? Bom dia com segurança, né? Bom, eu sou o Diego, a gente está aqui junto com o time de cibersegurança da BS e vai ser muito legal esse bate-papo, Bruno. Vai ser um tempo de aprendizado, a gente falar um pouquinho também sobre as tendências de mercado e, bom, eu estou aqui na BS já, vamos fazer um ano junto com vocês e a gente tem muito a somar com os nossos clientes. Maravilha, muito bom. Então vamos lá. Antes de começar, só dar uma informação importantíssima para vocês. A gente tem um questionário, escaneiem o QR Code aí na tela, por favor, para que vocês consigam responder esse questionário. E a gente, no final, vai ter um sorteio. Eu não sei se vocês viram aí, a gente até publicou aí esse vídeo aí, que a gente conseguiu aqui um brinde super legal para que vocês sejam sorteados aí, né? Quem responder o questionário será sorteado para ganhar um fone. O fone tá aí? Vamos ver, cadê? Não sei se vai conseguir ver na câmera que eu tô com o filtro aqui, ó. Talvez aqui assim, ó. Ó o fone aqui, ó. E aí respondam porque a gente vai fazer com base na lista de pessoas que responderem o questionário, tá bom? Assim, depois aí a gente publica o ganhador e entra em contato com o ganhador no final para combinar a entrega aí. Beleza? Eu posso participar também, Du? Não pode nada. Ah, que pena. Pode nada. Vamos lá. É, Falar de cibersegurança é impossível a gente falar de mercado e o que está acontecendo no mundo, né? Então, esse slide aí, eu até acho que muitos de vocês já sabem, né, do que está acontecendo, mas é importante a gente contextualizar aqui para que a gente fique na mesma página, né? É óbvio que isso está claro, acho que para todo mundo, que os riscos de estar na internet conectado, ele está aumentando cada vez mais, né? Isso não diminuiu em nenhum momento na última década, só aumenta.
tá? E aí isso, como eu falei, acaba tirando o sono de muita gente, né? Muita gente preocupada em manter os seus negócios. E aí não é só uma questão de apenas ataque para ficar fora do ar o ambiente ou um vazamento de dado. É a questão da marca, da qualidade da marca, de como que a marca se coloca no mercado. E quando a gente tem um ataque que envolve os clientes, né, a indisponibilidade, a marca é afetada, né? Então, esse eu acho que é o maior ativo da empresa, né? Manter a imagem dela sempre positiva perante aos seus clientes, perante o mercado como um todo, tá? Então, essa é a preocupação que todo mundo tem, e a BS4IT também, né? Tem aqui no DNA dela é, essas tratativas, né, para que a gente consiga minimizar, mitigar o máximo possível aí de tudo isso que vocês estão vendo aí, né, de prejuízos de mais de R$ 1 milhão. A gente tem estatísticas de que para recuperação de ransomwares, né, para pagar resgate, são milhões e milhões de dólares que são gastos. Acho que, se não me engano, até chega em bilhões, se for comparar o mundo, pegar a estatística do mundo inteiro. Então, assim, é uma grana absurda que a gente gasta com um criminoso, né? Basicamente falando, tá bom? Então, como que a gente faz para identificar isso, né? Hoje o cenário ele tem diversas ameaças, né? Até o Diego está aqui justamente para ajudar a gente a dissertar sobre isso, porque sendo head de segurança, ele está ali na linha de frente, pegando justamente esses tipos de ataque aqui e mitigando eles o máximo possível, tá? Então, enfim, phishing, vazamento de dados por conta do phishing, né? O phishing ele é uma porta de entrada ali, é, e aí o phishing eu até acho importante falar. Depois, Diego, se você quiser complementar aqui, fica à vontade, tá? Mas o phishing é importante falar que é uma questão. A gente está muito preocupado com técnicas, com soluções, com o que tem de melhor no mercado, mas no final das contas também precisamos olhar para treinamento para o pessoal, para que todo mundo tenha conhecimento sobre segurança, não só a TI, né? A área de negócio ela precisa ter conhecimento sobre segurança da informação, tá? Então, o phishing, inclusive, ele é um exemplo disso, porque o principal alvo são as pessoas que não são de TI, né? Apesar de que tem muita gente de TI que também cai em phishing, né? Mas a gente também entende que esse treinamento, essa conscientização das pessoas é importante, certo? Diegão, você tem algum ponto aí que você queira adicionar? É interessante que mais de 90% dos casos de infecções são causados por phishing. Isso é um dado super relevante, né? Com Então a certeza. gente investe, né, em firewalls, a gente investe em XDR, enfim, todo tipo de tecnologia, mas a gente esquece de investir tempo no nosso colaborador também para falar para ele, né? Olha, se você entende que o link talvez não é confiável, não clique, não execute, né? Nada que você não conheça na sua máquina, porque a partir daí a gente consegue, né, criar vários tipos de ambientes para o próprio atacante ficar dentro ali do nosso cliente, do nosso computador, do nosso dispositivo móvel, né? Isso tudo tem interferido bastante, viu, Bruno? É isso aí. Quebra de senhas a gente tem aqui. É interessante falar rapidinho sobre isso, que até um tempo atrás a gente falava em 15 algoritmos, ó, 15 caracteres, enfim, letra maiúscula, letra minúscula, algoritmo. Hoje mudou, hoje a gente já fala em passphrase, né? Então a gente já coloca lá, não atire o pau no gato, underline 2025. Então é o conceito, à medida que os atacantes avançam, né, com as ameaças, a gente precisa avançar também com a conscientização e com a política de dados de segurança da informação dentro do nosso ambiente. Infelizmente, a gente vive uma guerra cibernética, né? É uma Que guerra. tem dois lados aí, a gente precisa se resguardar a todo momento, né? E aí precisa ser, inclusive, tanto de um lado quanto do outro, a gente precisa exercitar a nossa criatividade, né? Porque o atacante é criativo, e aí a gente, do nosso lado, também precisa ser criativo nas nossas soluções, para conseguir entender o que eles estão fazendo e conseguir nos proteger, né? Como que a gente combate essas ameaças, Diego? O que a gente consegue usar para
mitigar, né? Basicamente falando assim, né? Superficialmente. A gente raramente, ou talvez nunca, vai encontrar um ambiente 100% seguro. Isso é Possível. fato, isso até normativas explicam para gente. Porém, a gente tem vários tipos, né, de produtos e módulos que podem nos ajudar a combater, né? A gente tem segmentação das redes, que eu acho que deveria ser um plano básico dentro de uma infraestrutura, mas a gente ainda encontra muita gente sem, né? Soluções de inteligência artificial, né? O que a gente chama de XDR, né? Traz com ele ali soluções de inteligência artificial, detecção, um conceito muito legal, né, Bruno, que a gente tem visto os clientes aderirem, que zero trust, né? A gente nada confiável, né? Nada que parte do princípio que esteja dentro de uma política que eu entenda que funcione dentro do meu ambiente não é confiável. Isso tem funcionado bastante, dentre outros, né? MFA são coisas que a gente hoje já considera como básico, né? O MFA existe aí desde 1980, mas a gente ainda tem muita gente que não usa. Na verdade, isso vem complicando. Então, assim, armas para combater, né, escudos a gente tem. Principalmente aqui, a gente vai sempre caindo. Políticas internas. Como a gente está divulgando a política, né? Como o nosso usuário tem salvo as senhas dele, né, em grupos de WhatsApp. Ah, minhas senhas estão salvas ali num grupo de WhatsApp, né, num cofre que eu peguei na promoção da Black Friday. Onde estão essas informações? Então, isso é muito importante, a gente entender e conscientizar o nosso usuário, o colaborador da nossa empresa, que a senha é basicamente a assinatura digital dele dentro do mundo virtual. Isso aí. É, eu venho né, sempre fui da área de infraestrutura, mas eu venho de software houses, né, no meu início de carreira. E independente se é segurança ou não, qualquer sistema que você quer colocar dentro da sua empresa, ele não vai funcionar se o seu processo não estiver funcionando, né? Então, primeiro você tem que arrumar o seu processo, entender quais são as pessoas envolvidas ali, quais são os seus parceiros de segurança que estão envolvidos também, tá? Para que você tenha segurança tanto dos seus colaboradores, né, das pessoas que estão usando os sistemas que você tem dentro da sua casa, e também os parceiros que te apoiam para conseguir é, colocar de uma forma tranquila as tratativas que você vai fazer dentro do seu ambiente, tá? A Legal. resposta rápida, principalmente. Né? Basicamente o PPT, né? Processo, pessoas, tecnologia. A gente precisa Exatamente. investir nesses três pilares para que a gente possa, para que tudo isso que a gente está vendo nesse slide possa funcionar. Isso aí. E aí a gente começa a esbarrar num ponto que vem de encontro com o que eu comentei no começo, da evolução dos ataques, né? E a gente precisa ser criativo também. Então, soluções tradicionais, elas não vão funcionar por si só. Né? Então você pode colocar, você deve colocar, né? Uma empresa que hoje não tem firewall, enfim, não sobrevive, acho que minutos na internet, né? Mas assim, o firewall por si só, ele não vai conseguir fazer com que a sua empresa esteja protegida. Ela vai proteger uma parte, ela vai fazer o primeiro filtro, né? Mas existem muitas coisas que a gente precisa olhar hoje em dia, né? Então, os ataques eles começam a ser mais complexos, né? Inclusive usando muita engenharia social. E aí a gente precisa estar com tudo aqui na retaguarda, né, monitorando tudo isso, entendendo o que está acontecendo em logs, que é coisa que se falasse há 10, 15 anos atrás, de, era inviável você analisar todos os logs do ambiente para você conseguir entender o que estava acontecendo. Isso fazia muito mais parte de uma análise pós-ataque, pós-catástrofe, né? E você tentar entender ali o que estava acontecendo e que muitas vezes não conseguia, porque o log já tinha ido embora por algum motivo. E hoje já não, hoje a gente já começa a ter outro tipo de tratativa ativa sobre isso, né, Diego? É verdade. Dependendo do caso do ataque, a gente nem log tem, então fica bem complicado de entender o que se passou por ali e trabalhar para que não aconteça mais. Né? Bom, uma empresa sem faro é uma casa sem portão.
Esse é o ponto, né, Isso principal. aí. E mesmo que tenha o Firewall, como que isso está configurado? Né? A gente já passou daquela fase de, eu vou configurar somente NAT para onde eu preciso ter acesso, para as câmeras do meu ambiente. A gente está um pouco além disso, né? O pessoal tem ferramentas para entender que portas estão abertas, quais NATs estão criados, e isso a gente consegue entender somente correlacionando evento e entendendo que existe um ataque iminente ali. Isso aí. E eu só quero voltar num ponto que eu vou ser até meio chato em relação a isso, porque a gente olha muito pro ataque direcionado pro cara que é mal intencionado, mas a gente tem muita coisa que acontece por desinformação e descuidado das pessoas, tá? Isso é muito importante. Então, é, independente de onde veio, um SOC, né, um monitoramento ativo, ele vai conseguir pegar. Mas é importante que nem chegue no SOC, né? É importante que a gente tenha uma tratativa ali de treinamento e tudo mais. Então, olhem para isso. Né, pensem em fazer inclusive contem com a ABS para isso, né, que a gente consegue apoiar, mas em fazer um roteiro de treinamento para todo mundo que entra na empresa, para todo mundo que já está e está acostumado a fazer alguns tipos de coisa que acabam causando problemas, né? Tem algumas coisas que ainda faltam, que a gente sabe que estamos evoluindo, né? Isso está acontecendo agora, nesse momento, que é a análise comportamental, inteligência artificial nos ajudando, não tirando empregos, como todo mundo fala aí, né? Que é o hype. Mas a inteligência artificial agora ela está do nosso lado para conseguir mitigar esse tipo de coisa. Inclusive os XDRs, né, da vida aí, fazendo a análise, inclusive global, com análise de todos os dados que eles recebem do mundo inteiro para correlacionar e conseguir falar que tem um ataque de zero day acontecendo, então eu já vou mitigar na raiz de todas as máquinas que tem aquele patch lá que está desatualizado. Tá? Então isso tudo em conjunto a gente começa a criar uma defesa consistente ali contra os ataques. É isso aí. E é interessante, Bruno, que eu não sei você, mas eu já tenho um longo tempo que eu tô aí. E no começo, quando eu trabalhava com microinformática, a gente instalava um Windows que chamava Windows XP, alguns podem ser um pouco mais antigos ainda, mas a primeira coisa que a gente fazia era o quê? Você lembra? Desabilitar as atualizações automáticas do E o Windows, Fire. né? E o Firewall, E o Fire. para rodar tudo que a gente precisa. Isso a gente entende que é um modelo tradicional, que não pode existir mais. Tanto que a gente tem políticas de patch day, tem políticas, né, de configuração do próprio Firewall do Windows, né, que é coisa que a gente não fazia antigamente. Então, o ponto principal é o modelo tradicional não funciona mais, porque os atacantes ficaram mais modernos, eles têm técnicas modernas, eles têm engenharia e, principalmente, todos os dias eles estão explorando sistemas e, enfim, dados que eles podem usar como vulnerabilidade para que possam causar aí, um ataque de dia zero, assim como a gente vem crescendo bastante na maturidade com isso, né, e na forma de tratar isso junto aos nossos clientes. Eu acho que isso é importante, porque a maturidade é um negócio importante, porque não é uma coisa da noite para o dia, a gente sabe, né? Mas é importante ter uma evolução, né? É, hoje, se você não está com uma maturidade ainda num nível aceitável, a gente faz um caminho, trilha um caminho para chegar lá. Então, coloca algumas soluções, melhora um pouco, faz os treinamentos e aí isso começa a gerar uma solução toda integrada, que é o que a gente vai falar agora, para essa defesa aí, né, que a gente está comentando ser cada vez mais efetiva. Tá? Como que a gente faz isso? Né? A gente tem como se fosse um canivete suíço dentro da nossa empresa, né, Diego? Cada partezinha desse canivete é uma solução, é, é uma tecnologia diferente. Como o Diego falou hoje, não tem nem. A gente não consegue nem pensar em desabilitar um firewall da máquina, muito pelo contrário, a gente vai instalar um Zero Trust ali dentro, que é justamente para travar o negócio só naquela máquina, né? Então, antes o que a gente
tentava fazer de isolamento do perímetro da empresa, agora a gente está isolando o endpoint, né? Isso precisa ser feito, né? Isso está dentro do canivete suíço. E aí eu justamente quis trazer o Diego aqui, porque a gente tem isso aqui dentro da BS, com uma solução que a gente criou aqui dentro, que é o BS for Cyber. O Diego é a melhor pessoa para falar sobre isso, que a gente cuida desse canivete suíço, né? Nós sustentamos todo esse canivete suíço de forma proativa, né? Com análise contínua dos dados e fazendo com que você consiga deitar a cabeça no travesseiro e dormir a noite tranquilo. O que é esse BS for Cyber, o Diego? Então, a gente entendeu que os produtos por si só, eles precisam de alguém para gerenciar. Por exemplo, a gente precisa de uma pessoa para poder gerenciar esse firewall, entender se ele está corretamente implementado, se as regras estão de acordo com o que cada ambiente precisa, né? Porque ele é o nosso portão de entrada. Dali para dentro, a gente precisa de uma solução nos endpoints, né, dos nossos usuários, um XDR lá, um antivírus, um DLP, né, para a gente poder evitar, né, um Data Loss Prevention. E aí isso tudo desemboca, né, isso tudo cai dentro de um CIEM para poder fazer o correlacionamento desse log, né? Temos soluções Zero Trust ali para tratar, né, as vulnerabilidades que podem surgir ali no dia a dia. E tudo isso cai dentro de uma equipe de SOC, de sustentação de um ambiente, né? E o que que a gente entendeu, Bruno? Por exemplo, você pode voltar um pouquinho, rapidinho. Para gerenciar isso tudo, a gente precisaria de uma pessoa que talvez tenha uma especialização em firewall, outra em antivírus, né? Aí a gente já precisa de um engenheiro, um arquiteto de CIEM para cuidar disso tudo, e uma equipe ali para poder estar olhando, né, para o SOC, para esse centro de segurança ali. A gente desenvolveu então uma solução onde a gente agrega tudo isso num só lugar, né? Por exemplo, a gente não vai mais falar só de Firewall, a gente vai falar de Firewall dentro do BS4 Cyber, né? E agora você pode pular para isso. A gente vai falar de SOC dentro do BS4 Cyber. Em vez da gente ramificar esses produtos, a gente entrega isso tudo como uma solução, né? Uma solução onde a gente consegue centralizar tudo, a gente tem uma equipe especializada, a gente tem um monitoramento 24/7 que vai estar olhando para isso, né? A partir da hora que um firewall, por exemplo, dropa um ataque lá, um botnet, por exemplo, isso entra dentro do nosso CIEM a partir de um log, isso dispara um alerta, e isso começa a nossa equipe a já tratar. E com isso tudo, principalmente, né, a gente está falando aí, né, de um ano, vamos falar politicamente no Brasil, aí um ano complicado, né, para redução de custos. Ou seja, a gente consegue trazer uma solução adequada, reduzindo ainda o custo, mas como reduzindo o custo? Para eu não precisar ter uma pessoa que entenda de antivírus, outra de firewall dentro da estrutura, para manter aquilo tudo funcionando, atualizado, a gente traz isso numa solução só e consegue reduzir, né? Então, o conceito de SOC, né, como o próprio nome, Centro de Operações de Segurança, a gente traz todo esse ecossistema, Bruno. Ou seja, o que que a gente faz com isso? A gente junta processo, pessoa e tecnologia dentro de uma solução só, onde a gente consegue centralizar e olhar para isso tudo. Acho que o próximo slide vai ajudar a gente a entender melhor um pouco. E quais são os benefícios disso? Né? Monitoramento 24/7, a gente consegue detectar e responder em tempo real, né? Mitigando ali a maioria, ou se não todos, os ataques que podem acontecer. Automatização e agilidade nisso, os processos otimizados, reduzindo o tempo de resposta a incidente, isso tudo é muito importante lá na ponta, né? A gente acha que talvez não, mas isso dá uma diferença muito grande. Por exemplo, quando a gente responde um incidente, tem uma equipe já olhando para isso, né? E isso acontece 1 da manhã, por exemplo, eu não preciso esperar até as 8 horas para o meu time chegar amanhã, para ele começar a ver o e-mail que ele recebeu de um possível relatório de ameaças que aconteceu naquela noite, né? E para mim, eu sou muito adepto a isso, visão unificada, centralizar informação. Porque aí eu não preciso abrir a console A com a console B,
eu não preciso entrar dentro da caixa do Fire. Não, a gente tem tudo em um lugar só. A gente abre ali, consegue entender o que aconteceu, para onde foram, quem já tratou, o que não tratou, né? E com as soluções que nos ajudam para isso, ter uma visão completa. Inteligência proativa. Eu costumo falar aqui para os nossos clientes, hoje, se a gente tem, por exemplo, 200 contratos e eu pego uma vulnerabilidade em um contrato, é, cara, isso vai ser replicado para os outros 199. Então, isso que a gente chama de inteligência proativa, né? Então, eu não preciso esperar o meu cliente B ter o mesmo ataque ou a mesma ameaça para que eu possa mitigar, mas a partir do cliente A, a gente já pega, né, todo o alfabeto e os alfanuméricos ali, vamos chamar assim, identificando e eliminando a vulnerabilidade antes que se torne um problema. Ah, mas no cliente A isso foi um problema. Tudo bem, mas não significa que precisa ser nos outros 199, né? Então a gente trabalha muito dessa forma. Então esses são os principais benefícios, né, dessa solução que a gente é, oferece aqui e trabalha em cima dela. Você quer falar um pouco? Eu não, você já falou tudo. Na verdade, eu queria que você falasse sobre como é que funciona isso, né? Porque, é, assim, assim como eu falei do processo do próprio cliente ali, da empresa ali, né? Nós também temos os nossos processos aqui dentro do SOC que foram sendo consolidados ao longo do tempo, né? Hoje a gente tem uma maturidade muito grande, mas isso tudo tem etapas, né? E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, para que todo mundo entenda o que tem que acontecer para que todos aqueles benefícios sejam atingidos, né? Ah, legal. Não tem mágica, né? Os produtos que estão lá, os nossos clientes, seja o Endpoint, o Firewall, eles são configurados de forma a enviar os logs, né? Ou seja, os dados, para uma determinada máquina que geralmente fica dentro do nosso cliente, né? Então, isso a gente chama de coleta. A partir da hora que acontece o evento ou a ameaça, essa coleta acontece e ela é enviada para dentro do nosso CIEM. Então, que o nosso CIEM faz? Ele analisa, né, e correlaciona esses eventos e a partir da hora que ele entende que é uma ameaça, ele reporta isso, né, para o nosso ITSM, onde o nosso time começa a responder. Como que o nosso time começa a responder? Vamos falar um pouco, não vou entrar em produto, mas vamos falar de um XDR, por exemplo. Ele já tem ali uma resposta à ameaça, né? Mesmo que ele dê aquela resposta à ameaça, ele vai trazer para a gente, olha, a gente teve um usuário tentou baixar um arquivo, isso foi dropado, a gente entendeu que o comportamento dele não foi adequado, porém o nosso time ainda entra dentro disso, ele entende o log, ele entende como que isso aconteceu e a gente responde, né, através também das ferramentas, dos produtos para o nosso cliente e eu informando para ele, cara, aconteceu determinado evento, a gente já mitigou, a ferramenta já matou a cobra no ninho, vamos dizer assim, né? E a partir daí a gente cria um processo de documentação. Porque não adianta, Bruno, eu só vim aqui falar para você, olha, coletei, analisei, reportei, respondi, acabou. Não, cara, a gente documenta para quê? Para a gente começar a entender onde que está acontecendo, né? Hoje a gente entrega para os nossos clientes um relatório até quais endpoints tiveram mais ameaças. E qual que é o ponto disso? É a gente dedurar lá o colaborador do nosso cliente? Não, é longe disso. É virar para o nosso cliente e falar assim, cara, vamos trabalhar com o Matheus Pedrosa aqui, porque ele está baixando muita coisa que não deve. Vamos entender se está precisando de uma conscientização, se ele precisa, né, talvez de uma ferramenta que o antivírus está barrando e que seja um falso positivo. Então, a ideia de documentar é justamente essa, é trazer o quê? Consistência, trazer dados para o nosso cliente, né? E essas etapas que, é claro, existe todo um contexto, rotinas por trás, né? O Bruno pode falar para vocês, abrir um pouco mais, que senão a gente vai gastar muito tempo aqui. A gente tem rotinas diárias, rotinas mensais, rotinas trimestrais até dentro dos nossos clientes que ajudam a compor toda essa solução e trazer realmente, né? Eu acho que vai ser o próximo slide antes que eu falo. Quer ver? Ó, vamos ver se eu estou certo. Trazer valor para o seu negócio. Você estudou essa apresentação, hein, Diego? Tem que fazer o dever de casa, né? É isso aí. Senão. Mas o ponto é que a gente está falando. Beleza, isso faz isso tudo, a gente configura, faz, acontece, documenta, gerencia, mas na ponta, o que que a gente traz de valor para o negócio do nosso cliente? Porque até agora a gente falou, né, sobre benefício,
mas o valor que a gente traz para o negócio do nosso cliente é redução de riscos, né? A gente diminui significativamente, né, as vulnerabilidades, os pontos cegos, a gente reduz os pontos de falha, né? A gente traz conformidade simplificada, a gente, através da solução, a gente consegue começar a adequar os nossos clientes em normas, por exemplo, ISO 27001, né? Outras normas, do próprio NIST também, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. A gente toma decisões baseadas em dados. Não é mais aquele negócio assim, Bruno. Cara, meu servidor está parando direto. O que está acontecendo? Né? Não sei. Não, a gente consegue entender. Cara, tá tendo 1 milhão de requisições. O Fire ainda não morreu. Mas de onde estão vindo essas 1 milhão de requisições? Isso a gente não via antes. O que que a gente via? Aconteceu um DDoS aqui. Como que eu sei? Porque parou. Negou o serviço, minha aplicação morreu, o Firewall caiu, e aí a gente entendeu. Agora a gente começa a entender um pouco antes. Olha, tá tendo muita requisição. A gente teve isso num cliente nosso, até recentemente. Era uma requisição de PABX, não era um ataque, não era nada. Mas antes que o Firewall caísse, a gente já entendeu. A gente, opa, recebemos um alerta que o Firewall está com mais de 1 milhão de requisições de determinada porta ODP, né? Vamos entrar lá, vamos entender. Então a gente ligou para o cliente, falou, cara, é isso aqui, não, pode cortar que tem alguma coisa normal. Então a gente não tomou decisão baseada um famoso incêndio, né? A gente não apagou o incêndio. A gente viu um foco ali, falou, vamos eliminar ele antes que isso aconteça. Então isso é tomar decisão baseada em dados. O cliente falou para a gente, não, pode dropar, a gente dropou aquilo, começou a descartar o pacote e acabou. Voltamos e não parou nada, provavelmente algo dentro do PABX estava fora do comum, e uma equipe dedicada, né, especialista em segurança, trabalhando para proteger o negócio. É o que a gente estava falando. É porque hoje, geralmente, a gente tem um cara que ele é muito bom em infraestrutura, né, ele consegue tratar do VMware, falando um pouco de produtos, do Hyper-V, que eu gosto, pode ser que Cleite aí não goste, mas eu gosto, me formou, né, me trouxe para dentro de infra. Mas aí tem aquele cara que ele é muito bom de infra, mas aí ele sabe um pouquinho de Firewall, né? Ele consegue criar uma política, criar uma regra, liberar uma porta, e aí ele entende um pouquinho também, né, de antivírus, e aí ele acaba ali liberando, falando se é falso positivo ou não é. E aqui a gente tem uma equipe dedicada de segurança para isso, né? A gente olha e não só assim, quando chega uma solicitação, mas por que você quer que libere essa porta, né? Não, porque funciona assim. Não, a gente não recomenda por conta disso, disso, disso. Então, isso é agregar valor para o negócio. Além do que a gente tem as equipes, obviamente, de infraestrutura também. Então, assim, a integração disso é o seguinte: caiu aqui que está com muita vulnerabilidade em X versão de Windows, a equipe de segurança faz toda a tratativa do que está acontecendo, qual é a solução para esse problema, para essa vulnerabilidade. O time de infraestrutura que tem expertise para de fato atualizar os servidores, para fazer todo o trabalho, vai lá e atua em cima disso, dentro da própria BS for IT, sem que vocês tenham que fazer isso, tá? Porque gestão de patch ela é trabalhosa, né? Você tem que fazer isso diariamente, né? Então é justamente isso que a gente traz. O cara que é especialista ali na segurança, o cara que é especialista em infraestrutura, une forças para conseguir fazer com que o seu ambiente esteja mais protegido, né? Basicamente a gente, seguindo no exemplo que você falou aí do incêndio, a gente deixa de ser bombeiro e começa a fazer parte de uma brigada de incêndio dentro do prédio, né? Com equipe treinada para isso, para saber exatamente o que a gente tem que fazer, porque isso, gente, isso é um ponto também muito importante. Por mais que você tenha aí uma pessoa que tenha conhecimento e tudo mais, essa pessoa ela tem que estar treinada a responder a incidentes. Não é só ele saber fazer uma proteção, porque é justamente isso que uma brigada de incêndio faz. Ela é treinada a responder a um problema que está acontecendo da forma correta. Né? Porque se todo mundo sair correndo ao mesmo tempo do prédio e tentar fazer de forma desordenada, não vai dar certo. Da mesma forma quando tem um ataque, quando tem um incidente tecnológico dentro de uma empresa, não adianta você ir lá e puxar todos os cabos do switch.
só para parar a comunicação. Isso vai parar, vai estancar o sangue ali imediatamente, mas o problema vai continuar acontecendo. Seu negócio vai ficar fora do ar, você talvez não entenda depois o que aconteceu, e aí na hora de voltar esses cabos de novo para o switch, você vai ser atacado de novo? Não vai. Então não adianta, né? É, saber tratar o incidente da forma correta faz parte dessa equipe dedicada, faz parte da brigada de incêndio e que a gente inclui o cliente também nisso, né? Porque ele precisa estar ciente do qual é a ação que ele tem que fazer. Seja pegar o telefone primeiro e ligar para a gente, seja, cara, você vai ser meu braço aí dentro da empresa para me ajudar a fazer as tratativas, entender o que está acontecendo. Então, a gente cria essa equipe multidisciplinar para fazer esse approach aí no mundo corporativo aí, tá? E aí, como o Diego comentou, é, tem frameworks hoje de segurança, tem a ISO, tem o NIST, tem o SysControls, que basicamente são frameworks que têm diversos itens ali para elevar a maturidade da empresa, né? Vai elevar de uma vez da noite para o dia? Não vai. E aí isso daqui é o que dá base para a gente trabalhar para fazer com que essa maturidade aconteça naturalmente num passo que deve ser mais acelerado do que geralmente as empresas gostariam de investir, mas infelizmente hoje precisa desse investimento, né? Para que cada vez mais estejamos dentro em compliance tanto com esses frameworks quanto com outros, né? E aí é justamente isso que a gente traz, porque se você tem uma solução como o BS for Cyber, você naturalmente, só de fechar o contrato, só de ter o apoio da BS for IT aqui dentro, você já vai ter uma evolução de maturidade grande, porque vários desses itens já estão contemplados dentro do que a gente faz e presta serviço para os nossos clientes aqui. Então, do NIST, todos os itens a gente tem algum ponto ali que a gente já consegue atender, outros a gente consegue endereçar para pelo menos orientar o cliente. Toda essa bagagem de segurança a gente traz e entrega para o nosso cliente para ele conseguir agir da melhor forma e evoluir a maturidade dele, né, Diego? Isso aí. É interessante isso aqui. E enquanto isso, a gente explica aqui um pouquinho. O... Será que o pessoal aí que está assistindo a gente já preencheu o Forms? Lá tem algumas perguntinhas que vão nos ajudar a entender como vocês estão nisso aqui. Porque assim, ó, o cliente chega para a gente, né, e na maioria das vezes em alguma dor, o que que a gente entende diante disso? Que existe um band-aid, né? Vamos fazer uma analogia legal aqui. Quando o cliente chega para a gente precisa retirar aquele band-aid, né? E ver ali como tá aquela feridinha. A gente olha e fala, bom, beleza, tá aqui. A gente tem SysControl, né? Tem o próprio NIST que vai nos nortear isso. Como eu disse no começo, não existe uma fórmula mágica. Existem produtos que vão compor, né? E trazer esse framework para dentro da nossa estrutura. Mas o principal, Bruno, aqui é o seguinte, tá? Eu tirei o band-aid, eu entendi tudo que tem dentro do meu ambiente, mas o que eu preciso fazer? Eu acho que é o ponto, né? A gente achou a dor, mas como tratar essa dor, né? A gente vai ficar ali, né? Vamos falar assim, a gente vai ficar dando Dorflex todo dia, né? Apagando esse foguinho que acende? Não. Então, as metodologias nos ajudam a entender como está o ambiente, mas principalmente nos norteiam para onde ir. É esse que é o ponto principal. A gente pega um syscontrol, por exemplo, e aí a gente vai entender ali, olha, inventário e controle, né, de ativos enterprise, de software, data protection, olha lá, ó, gerenciamento de conta, mas como é o risco disso tudo? Como tratar? É aí que a gente consegue apoiar o nosso cliente, e é o que a gente falou, decisões baseadas em dados. Se você passar o próximo slide aí, pode passar, vai trazer para a gente. Olha só, esse é um compliance de syscontrol. A gente entende o quê? A gente tem um benchmark aqui, né, de Windows Server 2022, e que um determinado host, isso quando chega para nós, né, ele está com um score de 27%.
Mas aí aqui dentro, a nossa própria ferramenta, ela já começa a falar para a gente, Bruno, olha, você precisa alterar A, B, C, né? A metodologia de senha não está segura, não atende os requisitos mínimos, e aí a gente consegue ir adequando, né, o ambiente do nosso cliente e amadurecendo ele. Nada é do dia para a noite também. Você concorda comigo? Porque se a Sim. gente chega também e começa a pôr a mão lá, né? O Júnior sempre fala, lá na geladeira, e vai pegando Yakult, vai, tira um, coloca o outro, a gente causa um desconforto muito grande. Mas o ponto principal a gente entendeu, a gente achou um problema, e como corrigir, eu acho que é ali que para. Eu não acredito hoje que as empresas, elas não sabem onde é o problema. Elas sabem, mas o problema acho que o desafio, não o problema, o desafio é como corrigir, como chegar, como aplicar isso sem que o meu negócio pare, sem que afete a minha aplicação, a automação que está rodando. A gente tem muitos clientes, né, do agronegócio, sem que pare a caldeira, né? E esse é o ponto principal, proteger sem prejudicar o negócio. E aí a gente consegue, através do Best for Cyber, pegar dados, entender como tá e traçar principalmente um alvo, sabe? Um desafio com os nossos clientes. Assim, a gente está no ponto A, a gente precisa chegar no ponto B. E para isso, né, a ABS, quanto o cliente precisa dar um passinho ali. Quem que tá afim de atualizar o Windows lá da balança e causar um problema? Aí a gente é justamente isso, né? Porque aí a gente cria uma Gmood, faz um processo, faz um plano de rollback, estrutura isso de forma a quatro mãos, né? Com o cliente, atualiza, faz as tratativas que tiver. Travou, pessoal? Vocês estão ouvindo aí? Opa, deu uma pausinha, mas agora voltou. Opa, beleza. Esse painel também é legal. Quando você me mostrou, eu fiquei feliz de ter esse tipo de visualização, porque na minha época, quando eu trabalhava numa empresa que não era de consultoria, eu gostaria muito de ter um painel que me dissesse aonde que eu tinha que agir, entendeu? Como você falou, né? A gente sabe que tem os problemas, sabe que precisa atualizar, manter senha de forma X, Y e tal, mas é difícil fazer, né? Quando você tem um guia desse, é importante, né? E principalmente é o que a gente falou lá no começo. Você falou muito bem. Métodos tradicionais, né? E hoje a gente vive em uma outra era. Por exemplo, a gente vai voltar um pouquinho no tempo aqui também. Vamos instalar Linux porque o Linux é mais seguro. É, não existem, ou não existiam, né, muitos malwares para esse tipo de sistema operacional. E performa melhor com banco, enfim, vamos instalar um Ubuntu lá, 10 anos atrás. E aí Linux não é igual ao Windows, que você tem que ficar reiniciando todo mês para aplicar a atualização. E aí quando a gente traz uma tela dessa, ó, esse é um caso real de um cliente que a gente absorveu há pouco tempo, que a gente está tratando em cima disso. A gente corrigiu mais ou menos 800 vulnerabilidades críticas nesse cliente esse mês, né? Eu não posso falar qual que é, eu até borrei ali os agentes ali, porque ali traz um pouco do nome. Então, assim, ó, esses 299 críticas, eles estavam em quase 1.000, né? E como que a gente corrigiu? A gente simplesmente trocou duas controladoras Wi-Fi que ele tinha, que estavam no Ubuntu 16.04, porque a gente instala lá um Linux, deixa para lá, não tem mais que atualizar, e aquilo vai se tornando uma porta de entrada e uma vulnerabilidade muito grande. E você falou um negócio interessante. Ah, mas essa máquina ela só fica lá para tocar a automação da balança, por exemplo. Não tem acesso à internet. Tá bom, então não vamos atualizar, a gente explica, a gente traz para o nosso cliente a ciência do risco, né, que ele está correndo, e aí amanhã parou o software da balança. O que que o cliente faz? Ele liga para a gente e fala, cara, libera uma regra para eu abrir o TeamViewer lá, porque o cara precisa acessar lá na balança para ele consertar. O que que a gente fez? Colocou na internet. Um sistema totalmente vulnerável, que até ontem não tinha acesso à internet, mas que hoje, para consertar, a gente abriu para a internet, colocou uma. Ah, mas eu abri só para o TeamViewer. Mas e se houver uma vulnerabilidade explorada através disso? Então, o ponto agora, pessoal, não está mais assim. Isso não fica na internet. Ah, isso não.
isso ainda não ficou, isso ainda não teve acesso à internet, mas uma hora ou outra nós vamos precisar ter. E a gestão da vulnerabilidade, muitas vezes, é onde aponta para a gente. Sabe, olha, eu deixei, é o que você falou, eu deixei de lado a minha infraestrutura porque está tudo rodando, né? A gente tem na nossa cabeça assim, né? Um conceito também um pouco antigo, não vou mexer. Se está funcionando, não mexe, não é verdade? E aí a gente não quer atualizar. Aí eu já peguei, às vezes, o Ubuntu, não o Ubuntu, mas Linux, que estava quase 4 anos a máquina ligada, sabe? Parabéns para o cliente, tem uma infraestrutura de no-break, de elétrica, tudo muito bem feita, né? O time dele não mexe, enfim. Mas e como que tá isso? Se reiniciar, vai voltar? Quantas vulnerabilidades tem por trás? O fato é a gente entender como está o nosso ambiente, né? E para onde a gente quer chegar. Tem pessoas que eles estão dia e noite trabalhando para explorar cada CVE daquela ali, ó, que tá no nosso top 5 ali, né? Top 4 é tudo Linux, né? E aí no último ali aparece um 2008 ainda para ajudar a gente. É justamente isso, né? Linux ele não é por si só mais seguro, você precisa torná-lo seguro. Ele é um ótimo sistema operacional, né? Como o Diego falou, mas ele também tem que ter atenção para ele, né? Não dá para simplesmente delargar ele lá. É isso. O que a gente precisa ter na cabeça é que evoluiu. A coisa andou e muito, né? Por exemplo, a gente usava a virtualizador porque a gente tem, né, toda uma tecnologia por trás e que talvez o meu host ali ele fica protegido porque ele só está rodando um SO de virtualização. E aí o que que a gente tem hoje? Ransomwares voltados para derrubar a VMware, né? Na camada ali de virtualização mesmo. Então, é nos cercar. Até pouco tempo, não, eu vou instalar antivírus no Linux para quê? Não existe malware. Já mudou totalmente o conceito, né? Eu imagino que vocês, como arquitetos, vocês estão sempre oferecendo agora, ó, tem que instalar também no Linux, não é verdade? Esses dias tem um cliente que, além de cliente, é um parceiraço nosso aqui da ABS, e eu fiquei uns 40 minutos conversando com ele. Ele, não, cara, não, eu sou de segurança há muito tempo, a gente não instala antivírus no Linux. Aí, cara, tá bom, mas mudou o conceito, né? Então, a gente recomenda instalar, né? Caso você não queira, tá tudo certo, eu vou respeitar a sua opinião, o teu modo de trabalho, mas é uma recomendação nossa, porque, como a gente vem falando o tempo todo, as coisas mudaram, e a forma de gerenciar tudo isso precisa mudar também, né? Com certeza. E eu só queria falar, antes da gente ir para a próxima etapa aqui, que vocês estão ansiosos, provavelmente, que é o sorteio, eu queria falar para vocês o seguinte: é, vocês acham que é possível fazer tudo isso com um SOC quarteirizado? Não dá. Não dá porque as coisas acontecem muito rápido. Então, aqui na BS, nós temos um SOC dentro da nossa casa. Nós prestamos o serviço, nós temos a equipe especializada, nós temos o monitoramento, e isso é de extrema importância. Porque 40 minutos, uma hora e meia de distância entre um evento e a ação pode ser catastrófico. Então, assim, olhem para isso, porque isso faz toda a diferença na hora de realmente colocar a mão na massa ali e resolver os problemas que acontecem no dia a dia. Certo, Diego? A equipe do Diego está aqui. Diego é o líder dessa equipe. Ele acompanha diariamente, está ficando sem cabelo. Cada dia que passa, ele, né, você vê no semblante dele que ele, né, tem bastante coisa para fazer ali. Mas é isso, tem uma equipe aqui dentro olhando para isso, super competente e evoluindo cada dia mais aí para trazer qualidade para vocês, tá bom? Diego, tem mais alguma coisa? Aliás, pessoal, se vocês quiserem, vai ter um slide de dúvidas lá no final, mas eu já vou adiantar para que vocês mandem perguntas se vocês tiverem dúvidas aí. A equipe que está comigo aqui me ajudando a fazer o webinar, se tiver alguma pergunta que a gente não está vendo, me sinalizem, tá? Porque eu estou com a tela compartilhada aqui, não estou conseguindo ver. Então, perguntem aí, a gente vai tirar uns 5 minutinhos aí para responder. A gente já está chegando no nosso horário. Mas a gente vai tentar fazer isso de uma forma ágil aí para responder todo mundo, tá bom? Diego, mais alguma coisa que você queria complementar depois dessa aula de cibersegurança?
Não, Bruno, eu acho que você foi muito assertivo aí no final, né? Dizer que além da equipe, as ferramentas estão com a gente, são nossas, né? Então isso tá dentro. Eu costumo dizer, está debaixo das nossas asas aqui, né? Então a gente consegue pilotar isso tudo, é o que você falou, tempo de resposta, e é isso aí. Eu queria, né, aos clientes e aos não clientes, né, dizer para vocês que a gente tem uma solução para que vocês possam pensar no negócio de vocês, enquanto a gente cuida, né, da segurança, da infraestrutura toda por trás aqui. Enquanto isso, eu já queria aproveitar até pelo tempo que a gente está já um pouco 3 minutos estourado aí, aproveitar para agradecer vocês da participação do webinar. Esse é um momento muito importante para nós, não porque a gente está só com uma expectativa de gerar mais contratos, a gente quer passar informação para vocês, porque isso é importante, como eu falei lá no começo, se vocês estão informados, se vocês sabem do que está acontecendo, se isso está fresco na memória de todo mundo, o time todo se ajuda, né? Tanto o lado do cliente quanto o nosso lado aqui, a gente começa a criar uma sinergia. Então esse momento aqui desses webinars que a gente faz, ele é muito importante para essa disseminação de informação, todo mundo entender, nesse caso do que a gente está falando aqui, o que é um SOC de fato, para não ter dúvida. Então, assim, é um momento que a gente se dedica bastante aqui. Vocês viram que o Diego estudou a apresentação, né? Ele estava lá sabendo mais do que eu. Eu não estava conseguindo ver qual era o próximo slide aqui, mas estava na cabeça dele, eu acho. Porque é realmente muito importante para nós. Então, de novo, obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado e gostado aí do conteúdo. Deem feedback para nós sobre o que vocês acharam, tá? E tem já sorteio? Tá pronto? Tem mais uma pergunta, Diego. Você lê aí, não sei se tá fácil aí para você. Leio sim. É o Cláudio Menezes. Ele perguntou aqui para a gente: com o encerramento do WSUS, como controlar a atualização de patch para servidores Windows? Bom, essa é uma pergunta que o Ricardo poderia responder melhor para a gente, mas existem ferramentas, né, que ainda vão continuar funcionando, né, o próprio Intune, o Windows Update for Business também, né, o AutoPatch, né, do Windows ali, através do próprio Azure também, a gente consegue fazer esse gerenciamento de updates, o System Center Configuration Manager, enfim. O WSUS, né, tem o seu end of life aí, mas vão existir produtos dentro da própria Microsoft, como eu acabei de citar alguns aqui, viu, Cláudio, que vão ajudar a gente nessas atualizações aí. Então pode ficar tranquilo que na mão a gente não vai ficar, não. A Microsoft dá um jeitinho, né, Bruno? Ah, com certeza, pô. Eles têm uma grande responsabilidade aí, né? Quantos sistemas operacionais deles estão instalados por aí. Então, sempre vai ter uma tratativa viável para proteger os ambientes aí. Tá? Obrigado pela. Ainda Então, bem que você está aqui. rufem os Já tambores. rufou, já foi, já está até no chat. Foi o nome. A Sério? gente não vai falar o sobrenome aqui, tá? Né, para não ter problema. Então, foi o Cláudio que ganhou o fone. Cláudio, parabéns. A gente vai entrar em contato com você. Se você não deixou o contato, eu não sei se vocês têm um contato dele aí, pessoal. Então tem o contato já, então tá tranquilo. A gente vai entrar em contato com você para mandar entregar aí o seu fone de ouvido e aí você aproveitar aí depois desse webinar maravilhoso. Pessoal, meus contatos, contato da equipe de relacionamento a cliente aqui, antigo comercial, a gente mudou o nome, né? A gente acha mais pessoal, né? O nome relacionamento a cliente. Mas o e-mail continua comercial@bsforit.com.br ou liguem aqui no telefone ou falem comigo no meu telefone, no meu celular aí, meu e-mail está à disposição. É, E é isso, Diego. Alguma consideração final aí? Sim, a última consideração aí para o pessoal que está nos assistindo, é agradecer também, né? Obrigado pela presença de vocês, é importante vocês conhecerem um pouco do nosso trabalho. Mas assim, cibersegurança não é um hype de 2026, 2027, de
Q3 ou Q4 de 25. Pessoal, cibersegurança é um assunto para agora, é um assunto sério e a gente precisa proteger os nossos clientes, os nossos colaboradores e as informações que nós possuímos. Fechado. Obrigado pela participação, Diego. Você foi fantástico. Ainda bem que você estava aqui para responder as perguntas. Me ajudou muito. E aí, quem já é nosso cliente aí, já tem acesso direto aí ao Diego. Quem ainda não é, como eu falei, entre em contato com a gente se vocês estiverem com alguma dúvida, né? Alguma coisa a gente consegue sanar para vocês. E aí a gente se conecta e faz isso tudo acontecer, tá bom? Obrigado, pessoal, mais uma vez. Parabéns aí pro Cláudio que ganhou. E sigam aí nas redes sociais para que vocês fiquem sabendo aí dos próximos webinars, dos próximos conteúdos que a gente disponibiliza aí diariamente ou semanalmente. A gente tem postagem, é muita coisa que acontece, então acompanhe aí, principalmente no LinkedIn, tá? Ajudem a gente aí a compartilhar cada vez mais essas informações importantes aí. Fechou? Um abraço, pessoal. Bom dia, boa quinta-feira para vocês e bom trabalho a todos. Valeu, pessoal. Obrigado.